que é vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Jesus, o Filho de Deus, após ser batizado por João no Rio Jordão e enviado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, 40 dias e 40 noites, ele não comeu e nem bebeu, sendo homem. O inimigo o tentava das mais diversas formas que podia. E numa dessas tentações, ele ataca na fragilidade humana, Evangelho São Justino, que é a dependência de um alimento, de pão, e diz: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus imediatamente o responde na palavra de Deus e diz: está escrito que nem só de pão viverá o homem, porém de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós quisermos vencer sempre as propostas malignas, temos que estar bem alimentados com o verdadeiro pão do céu, que é a palavra de Deus. Jesus disse: trabalhai, não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para sempre, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Gostaria de meditar nessa noite com os irmãos aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos. Glória a Jesus. No capítulo 5, a partir do versículo 21, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marcos 5, 21. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma passagem maravilhosa, uma passagem que vai nos mostrar duas histórias de duas mulheres que estavam em situações decadentes, mas somente até terem um encontro com Jesus. Marcos 5, 21 diz assim a palavra de Deus: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que saia e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas
vestes. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e segurada deste teu mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Na presença de Deus, ninguém sai da mesma maneira. Oh, glória a Jesus! Ninguém que tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele volta para casa de mão vazia. A não ser que queira, a não ser que negligencie a oportunidade de tocar nele e alcançar o seu milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É nessa noite que Deus quer operar um grande milagre na minha e na sua vida. Foi cantado aqui nessa noite já. Foi dito pela mensageira de Deus aqui sobre esse altar, que Deus tem pressa em agir na minha e na sua causa, contanto que nós tomemos posse da bênção em nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Irmão, porque nós encontramos um contexto em que muitas das vezes, em diversas situações de só Jesus vai poder entrar com providência na nossa causa. Somente Ele, o dono de tudo e que pode tudo, poderá resolver tal adversidade na nossa vida. Porque quem era Jairo? Principal da sinagoga, ou seja, alguém notório, alguém que tinha nome naquela sociedade, naquele contexto. Jairo não era um membro comum, não era um cidadão comum. Diz a palavra de Deus, Jairo, principal da sinagoga, mas que estava com uma filha de 12 anos aproximadamente, miseravelmente, aleluia, glória a Deus, enferma, estava moribunda, estava, melhor dizendo, no nosso linguajar local, à beira da morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o dinheiro não resolvia tal situação. A religiosidade não resolveria tal situação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nome Jairo não resolveria tal situação. E aquele homem sai à procura do mestre. Aleluia! Enfrentando a multidão, contando-lhe toda a verdade e dizendo: mestre, vem comigo, porque a minha vida está moribunda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A minha vida está à beira da morte. É como se ele dissesse assim: se o Senhor for comigo, o quadro muda. Aleluia. Se o Senhor vem comigo, aleluia, glória a Deus, ou apenas se o Senhor daqui mesmo ordene, a minha vida ficará curada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque para Deus não tem descanso. Você pode orar aqui agora, nesse momento, por alguém, parente, um ente querido que está lá no Japão, que está lá em São Paulo. Para Deus não há questão de distância. É diferente do nosso tempo. É diferente da nossa limitação. A gente ora aqui, a gente clama aqui, e Deus opera lá imediatamente pelo poder da nossa fé, se você for bem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marta disse para Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia. Jesus disse: se creres, verás a glória